conversando com os médicos sobre o Biosole AV da Adatina, o fotoprotetor com ação anti-envelhecimento. É fotoprotetor e é anti-aging. Então são dois tratamentos num único produto. O Biosole AV protege totalmente o colágeno da pele. Por quê? Inibe 100% da colagenase fibroblástica quando estes fibroblastos são expostos à radiação solar. Por isso, ele tem uma potente ação anti-envelhecimento. O Biosole AV, portanto, é um fotoprotetor muito especial, porque além de proteger a pele do seu paciente contra a radiação solar, ele ainda protege o colágeno da pele. Nós sabemos que a partir de uma certa idade, a velocidade de degradação do nosso colágeno aumenta. Nós sabemos que quando nós nos expomos à radiação solar, também existe um aumento, um incremento na degradação do nosso colágeno, porque as metaloproteinases tipo 1, as colagenases fibroblásticas, aumentam em resposta à luz solar e aí nós perdemos colágeno, perdemos uma grande quantidade de colágeno tipo 1. Na presença de Biosole AV, os médicos vão poder ver que houve 100% da inibição dessa metaloproteinase tipo 1, dessa colagenase. Por quê? Porque Biosole AV é antioxidante, faz proteção do DNA e assim ocorre a proteção do colágeno. O Biosole AV contém difendiox. Difendiox é uma patente da Adatina. São OPPs, olive-polifenóis, 14 polifenóis da oliva estabilizados e que agem sinergicamente. O difendiox, graças à sinergia desses 14 polifenóis, possui ação antimelanogênica, então clareia a pele, anticancerígena, protege muito mais fortemente a pele contra o câncer, antiglicante, então inibe as reações de glicação provocadas pelo excesso de açúcar no colágeno da pele humana. É anti-inflamatório, tem ação antipoluição, porque neutraliza o efeito dos radicais livres provocados pela poluição, protege o DNA, existe inclusive um teste muito interessante de proteção do DNA, é antioxidante, é claro, fotoprotetor e anti-aging ou anti-envelhecimento. Como todos os fotoprotetores da Adatina, o Biosole AV traz uma segurança incrível para o médico dermatologista, uma segurança incrível para o seu paciente, porque ele possui proteção de 12 horas. Veja o gráfico. Nesse gráfico você vê Biosole AV sendo aplicado no tempo 0. E aí vão se passando as horas e a sua estabilidade, a sua proteção permanece estável. E após 12 horas ele ainda está protegendo muito a pele. Quando você compara com o fotoprotetor comum, após 2 horas, note que existe uma perda de cerca de 60% da capacidade de absorção da radiação ultravioleta. E aí, conforme as horas vão passando, quando eu estou falando de um fotoprotetor comum, essa proteção ela pode se aproximar de 0. Por isso, os fotoprotetores comuns eles precisam de mais reaplicações. Biosole AV de Adatina dá toda a segurança para o seu paciente, reduz, minimiza a necessidade de tantas reaplicações, até porque nós sabemos, através de pesquisas, e o médico dermatologista sabe, através da sua expertise, que as pessoas, os seus pacientes, não reaplicam o protetor solar a cada hora e meia, a cada 2 horas. Veja de novo o gráfico. Então, Biosole AV com uma proteção estável por 12 horas e um protetor comum que, uma vez exposto ao sol, tem uma perda de mais ou menos 60% de sua capacidade de absorção após 2 horas da aplicação. A ação anti-envelhecimento de Biosole AV é independente da radiação solar.
Por isso nós dizemos que Biossol AV pode ser usado até mesmo à noite. Porque, olha só, imagine que a nossa pele possui um nível de colagenase. A nossa pele possui um nível basal de colagenase ou de metaloproteinase tipo 1. É claro que quando as células da pele são expostas à radiação solar, então você tem um aumento incrível nos níveis dessa colagenase, dessa metaloproteinase tipo 1, o que indica que o colágeno vai ser destruído. Uma vez que Biossol AV foi adicionado sobre as células da pele e em seguida estas células, no caso fibroblastos, foram irradiados com a mesma dose de radiação solar, nós observamos uma redução da colagenase, uma redução da metaloproteinase tipo 1 abaixo dos níveis basais. Olha que interessante, abaixo dos níveis basais. Veja o gráfico. Então, primeira coluna em cinza. Células não expostas à radiação possuem ali o seu nível de colagenase fibroblástica. Quando as células são expostas à radiação ultravioleta do Sol, veja o grande aumento nessa metaloproteinase, o grande aumento nos níveis de colagenase. E depois, quando estas células são irradiadas, mas porém são irradiadas na presença do Biossol, nós temos uma redução abaixo dos níveis basais. O que isso significa? Olha na lateral, 100% de redução da metaloproteinase 1 induzida pelo Sol, mas 35% de redução da metaloproteinase tipo 1 independente do Sol. Isso significa que, se eu aplicar Biossol AV à noite, quando eu não tenho luz do Sol, quando eu não tenho radiação, eu vou ter uma redução nos meus níveis de colagenase e, consequentemente, eu preservo o colágeno da minha pele. Eu tenho uma ação anti-aging potente, eu tenho uma ação anti-rugas potente, uma ação de sustentação da pele muito potente. É outra proteção adicional que Biossol AV oferece para dar segurança ao médico dermatologista, para dar tranquilidade ao médico e, portanto, levar a um sucesso mais precoce do tratamento médico dermatológico, é a proteção contra os raios infravermelhos tipo A, que são a porção mais perigosa do infravermelho. O infravermelho tipo A começa em torno de 760 nanômetros e vai até 1.400 nanômetros, mais ou menos. A radiação infravermelha é dividida em infravermelha A, B e C, como você vê aí no seu desenho. Biossol AV protege contra a infravermelha tipo A. E para todos aqueles pacientes com muito dano UVA acumulado, pacientes com tendência a desenvolver aí as neoplasias, né? a malignizar determinadas lesões, pacientes com ceratose actínica, querendo malignizar, um bom fotoprotetor, um fotoprotetor seguro para o dermatologista prescrever para esses pacientes, pacientes com peles muito claras, ainda é o Biossol AV. Por quê? Porque Biossol AV demonstrou proteger o DNA. Essa proteção foi em torno de 52% de redução dos danos ao DNA frente à radiação UVA, que nós sabemos que é aquela radiação que faz dano acumulativo, que é uma das radiações mais carcinogênicas. E esse estudo foi feito através da medição da quantidade de dímeros de timina, ou seja, pontos de reparo de um DNA danificado no DNA das células expostas à radiação. Então você pode ver que o fibroblasto irradiado com UVA apresentou ali 27.933 pontos de danos ao DNA. Quando você irradia o fibroblasto na presença do Biossol AV, esses pontos caem praticamente pela metade, até um pouco mais da metade. Então, o Biossol AV ele é muito mais que um protetor solar, ele é muito mais que um protetor solar de amplo espectro. Ele é um produto que o médico pode prescrever e estar tranquilo. Veja os seus resultados. Combate as principais causas do envelhecimento. Por quê?
Porque ele possui 12 proteções. Alta proteção solar, redução da colagenase induzida pelo sol, redução da colagenase basal, proteção total do colágeno da pele, proteção do DNA, previne formação de dímeros de timina. Então, olha a forte proteção contra o câncer de pele. Previne a melanogênese para aqueles pacientes que possuem melanoses, manchas escuras da pele. Previne o envelhecimento, porque olha lá o número 8, anti-infravermelho A. Nós sabemos que a radiação infravermelho A é uma radiação muito geradora de radicais livres e, portanto, muito indutora de envelhecimento cutâneo. Antioxidante potente, 12 horas de proteção, FPS 50 e UVA duplamente testado. Por quê? Foi testado FP-UVA e depois o UVA foi testado novamente no teste de dano ao DNA. Quero deixar agora aos médicos dermatologistas uma sugestão de como que o Biosol AV pode ser aplicado. Pós-peeling e pós-laser, pós-microagulhamento, pós-procedimentos médicos em geral. Nos tratamentos anti-aging, nos tratamentos clareadores, nos tratamentos com alfa-hidroxiácidos e também retinóides, nas peles envelhecidas, peles muito sensíveis ao sol, peles com lesões cancerígenas, peles com melanoses resistentes, peles inflamadas e, inclusive, peles com rosácea. Então, eu tenho a total segurança de vir aqui e dizer que Biosol AV é hoje o melhor protetor solar que nós temos no mercado brasileiro, desenvolvido na Itália, com 14 polifenóis da oliva, tudo isso pensando e tudo isso numa maneira da Adatina respeitar profundamente as necessidades de trabalho do médico dermatologista. Por isso nós dizemos que a Adatina é a marca preferida dos dermatologistas mais exigentes.